Olá! E aí, tudo bem, pessoal? Gente, então, hoje nós vamos para mais um episódio do Doutora Ana Responde. Eu já aviso de antemão que o assunto ele é um tiquinho polêmico, né? Mas eu acho que é um assunto que tem que ser mais falado, tem que ser mais enfatizado, porque é um assunto extremamente importante. Bom, eu tentei gravar, essa é a quinta vez que eu tô tentando gravar, porque toda vez que eu lia, me dava uma certa agonia com a pergunta, mas vamos ver se vai. Doutora Ana, primeiramente, obrigado pelo seu trabalho no Instagram. Sou sua fã. Obrigada. Há 15 dias, vivi a pior situação da minha vida. Tenho um bebê de 10 meses e quase o perdi. Meu filho teve uma reação anafilática, seguida de uma parada cardiorrespiratória, foi para o CTI, onde ficou por 6 dias, entubado, mas, graças a Deus, por um milagre divino, meu filho está de volta e sem sequelas. O motivo do choque anafilático do meu bebê foi após a ingesta de uma torta de gelatina, abre aspas, aquelas todas coloridinhas que a gente comia na infância, fecha aspas, dado para o meu bebê pela minha cunhada, sem minha autorização. Gostaria de te pedir, doutora Ana, para que você fale sobre esse assunto no seu Instagram, para que mais mães possam evitar viver toda angústia, medo, insegurança, desespero de perder o seu filho aos apenas 10 meses de vida, como eu vivi. Nem se eu tivesse um inimigo, desejaria para ninguém o que eu vivi nesses últimos 15 dias. Um abraço. Bom, acho que eu dei conta de ler dessa vez, né? Quando a gente vira mãe, a dor de qualquer mãe vira nossa. Eu não preciso nem dizer que a minha angústia ao ler o que essa mãe falou pra mim foi imensa. Eu não consigo imaginar o desespero e a dor que essa mãe passou ao pensar que ia perder seu filho de apenas 10 meses. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de alimentação de crianças, da fase da introdução alimentar, desses primeiros anos de alimentação da criança, primeira coisa que eu queria enfatizar com vocês, isso não sou eu que estou falando, tá? Eu sou clínica, né, gente? Quem me segue aqui sabe. Eu não sou pediatra, mas eu sou uma entusiasta da alimentação, então eu estudei muito sobre alimentação infantil. E eu tenho o Lucas, que já passou pela introdução, e agora a Júlia, que vai começar a introdução alimentar daqui a um mês. Então, assim, eu tenho o que eu li, o que eu estudei a respeito e o que eu tinha de bagagem, de experiência com a alimentação do Lucas e em breve com a Júlia. O que eu vou falar para vocês não está na minha cabeça, tá? Isso aí são guidelines já muito sólidos, são comprovações científicas de sobra. Os primeiros 2.000 dias de uma criança, que começa na concepção dessa gravidez, quando a mãe engravida e vai até os 2 anos desse bebê, eles devem ser isentos de açúcar, ou seja, a criança até 2 anos de idade e durante a gestação, o ideal é que essa mãe não consuma açúcar e que a criança vá sem consumir açúcar até 2 anos. Até 1 ano, a gente evita sal também. A criança não vai colocar sal na comida. Ah, doutora Ana, mas fica ruim. Ruim para o nosso paladar. A criança tem um paladar inocente. Se você der um limão para uma criança na introdução alimentar chupar, ele vai chupar, fazer uma careta, mas ele vai chupar de novo. Porque o paladar dele é
completamente inocente. Ele não teve nenhum, vamos dizer assim, nenhuma influência externa do adoçar, do salgar, então ele aceita o alimento do jeito que foi feito para aceitar. Nós temos o paladar modificado já, então pra gente, se a gente comer a comida de um bebê, a gente vai achar que tá ruim, mas para ele tá excelente. Então, até 1 ano não se deve dar sal e até 2 anos não se deve dar açúcar. O açúcar, quando é introduzido muito cedo, além de modificar completamente o paladar dessa criança e colocar em risco toda a alimentação dela, porque ela não vai querer aceitar os alimentos da forma com que eles são, vai querer sempre que eles estejam adoçados, é comprovado que uma criança que tem contato com açúcar muito cedo é uma criança que tem risco de obesidade no futuro, paciente que tem risco de ficar hipertensa, diabética, paciente com mais risco de desenvolver asma, paciente com chance de ter compulsão alimentar, obesidade. Então, gente, são inúmeras as colocações. Como eu disse, são comprovações científicas. Ninguém está inventando, eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. E é muito comum quando você fala sobre a alimentação de uma criança abaixo de 2 anos, você escutar a seguinte frase. Presta atenção se você já não ouviu ou se você já não falou. Ah, doutora Ana, isso é frescura. Eu comi, meus irmãos comeram, ninguém morreu. E aí eu te pergunto, era para matar? Com certeza não. Nossos pais, nossos avós, nossos tios, a geração anterior à nossa, ela não tinha nada de conhecimento técnico que nós temos hoje. Hoje, a informação chega até sem a gente querer. Então, infelizmente, gente, quem está fazendo o contrário é ignorância, porque a informação ela já existe. Nós somos uma geração, eu atendo muita gente mais ou menos da minha idade, eu tenho 35 anos, então a nossa geração foi a geração que tomava leite com Toddy e açúcar na mamadeira. Foi a geração que muitas das vezes tomava Coca-Cola na mamadeira. Foi a geração que se colocava no furo do abacate açúcar até em cima para a gente comer. Foi a geração que começou a utilizar cada vez mais engrossante para pôr no leite, e esse engrossante já é rico em açúcar, ainda se colocava mais açúcar. E é a geração que hoje já começa a colher esses frutos ruins, ansiosos, compulsivos, uma geração que cada vez mais tem dificuldade para manter o peso, que tem dificuldade para reeducar a alimentação, que tem uma dependência exacerbada pelo açúcar. Vocês imaginam só, se nós já estamos colhendo esse fruto, pensa a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Se nós não corrigirmos agora, nossos filhos vão ser os que vão infartar aos 30 anos, vão ser pessoas que vão ficar obesas aos 20 anos. Vai ser a maior geração de necessidade de cirurgia bariátrica que existir. E aí, gente, entra uma outra questão, que essa questão do açúcar, como eu estou dizendo, é super comprovado, eu não preciso nem ficar falando tanto, mas eu quero enfatizar que não se deve dar açúcar para o filho. E outra, que foi o caso desse bebê, que é uma coisa gravíssima, que é um motivo de sobra para você que é cuidador, que seja a babá, que seja a tia, a cunhada, a irmã, a avó, que seja quem for. Não dê absolutamente nada sem perguntar para o pai e para a mãe. Ah, doutora Ana, mas eu tô cuidando dele e ele viu o que eu tô comendo aqui e ficou querendo. Isso é um erro muito grande, achar que a criança, ela tá querendo porque ela tá te vendo mastigar, ela quer repetir aquele movimento do mastigar, ela tá querendo porque ela achou bonito, você tá comendo um biscoito comprido, ela achou aquilo legal e ela quer pegar. Mas se você der para essa criança os alimentos que ela já tem costume, enquanto você tá comendo os outros, tá tudo bem, ela vai comer, não vai nem aí, não tá nem aí. Uma criança estiver tomando um refrigerante, se você der para ela uma água, ela vai tomar, ela não sabe, ela nunca provou aquilo ali. Ah, doutora Ana, uma coisa que eu escuto muito aqui na roça, a gente fala muito isso, mas se ele ficar vendo e não comer, vai aguar. Gente, se aguar, manda benzer depois, se você achar que precisa. Mas não dê. Liga para esse pai, para essa mãe e fala, mãe, aqui, eu tô comendo tal coisa, assim, ele tá olhando que ele quer, pode dar? Se o pai falar que pode, eu falo que a responsabilidade da saúde da criança é do pai e da mãe. Até essa criança completar os 18 anos, a responsabilidade é completamente nossa.
Nós é que temos que fazer por eles não têm capacidade ainda para como é que se diz? Para arcar com as consequências da saúde deles. Nós é que estamos na frente. Então, nós é que temos que que ter essa resposta. Se você não conseguiu falar com essa mãe, não dê absolutamente nada que você sabe que essa criança não come. Vocês sabiam que tem criança que tem alergia a banana, a ovo? São alimentos completamente comuns. Se você der uma banana para uma criança que tem alergia, você vai fazer o que aconteceu com esse bebê. Esse bebê comeu gelatina de inúmeras cores. Não vou nem falar do açúcar, tá? Porque o açúcar tá aí nessa torta, aquelas tortas cheias de leite condensado, mas não sei o que lá. Não vou nem levar em consideração o açúcar, porque eu já falei disso com vocês. Que ele não deveria comer por causa disso. Gelatina é rica em corante. Esse bebê provavelmente tem alergia a corante. E foi isso que quase fez com que essa mãe estivesse hoje chorando a morte do filho dela. Então, gente, cuidado. Não dê nada. Não, antes de qualquer situação. Às vezes eu tô comendo alguma coisa, eu vejo que uma criança olhou. E o pai tá junto, a mãe, o cuidador tá junto. Eu nunca ofereço para essa criança, antes de perguntar para a mãe, ele pode? Você sabe se essa criança pode ser diabética e você pode estar oferecendo para ela uma coisa que você vai acabar com a saúde dela naquele momento? Você sabe se aquela criança tem uma alergia alimentar, uma intolerância à lactose, tem uma doença celíaca que não pode comer glúten? Gente, as coisas são muito mais complicadas do que a gente imagina. Respeito, empatia, pelo que a mãe e o pai prezam pela saúde do filho. Lucas não comeu açúcar até 2 anos. Com a Júlia vai ser mais difícil um pouco, talvez porque o Lucas hoje já tem contato esporádico com o açúcar, mas eu vou lutar para que seja a mesma coisa, porque meu filho hoje é super saudável e eu tenho certeza que o que eu plantei na vida dele durante o período de introdução alimentar fez total diferença para ele ser assim. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: se você é mãe e pai, se imponha. Mesmo que para isso você tome nome de chato, você tome nome de enjoada, que vocês são... ai, vocês são chatos demais, vocês são... Ai, que tanto, que excesso de zelo, que excesso de cuidado, criando esse menino na bolha, não tem problema. Seja o pai o pai e a mãe que tá cuidando e tá botando na bolha, porque na hora que o seu filho ficar doente, ninguém vai estar lá no CTI para acudir. Essa mãe e esse pai enfrentaram sozinho esses 15 dias de labuta no hospital, porque ninguém estava lá. Ninguém podia estar lá além dos dois. Então, seja a chata, imponha, porque a saúde é do seu filho. E se você, mãe, se você, cunhada, sogra, avó, tia, conhecida, babá, está fazendo o contrário, pare imediatamente. Vocês estão colocando a vida das crianças em risco. Não é frescura. Não é frescura que eu tô falando pra vocês. A gente tem... Esse exemplo que essa mãe me mandou foi um de vários, de inúmeros que acontecem diariamente. Fora os que não acontecem de parar no hospital, mas que vão plantando a sementinha dessa alimentação ruim, cheia de porcaria, cheia de industrializado, corante, conservante e açúcar, ao longo da vida, e lá na frente vai vir a conta super pesada para essa criança e para essa família, que é o pai e a mãe, cuidar. Então, respeitem. Se você não quer zelar, se você tem seus filhos e você conduziu diferente, o problema é seu. Agora, querer introduzir isso na vida de outra família, aí o buraco é mais embaixo. Mais empatia, gente, por favor. Então, se você que é mãe e pai, tá passando por dificuldade, tá tendo algum problema que a família não tá respeitando, manda esse vídeo. Manda esse vídeo. Não é pra criar desavença, não, gente. É informação de qualidade. Tá? Que ninguém passe, que nenhuma mãe passe pelo que essa mãe passou. E essa mãe, olha, receba o meu abraço. Que Deus te abençoe e te proteja muito, e que essa criança, a partir de agora, não passe mais por nada disso, que você descubra o que foi, se foi uma alergia corante mesmo, e siga sua vida em paz, que ninguém mais consiga delimitar o que vai acontecer com a saúde do seu filho, além de você e de seu marido. Certo, gente? Mais cuidado com nossas crianças. É nossa responsabilidade o futuro da saúde deles, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.